Seja muito bem-vinda ao programa Fernanda Responde. Esse é o nosso terceiro encontro do programa, que se iniciou há alguns dias apenas, mas que está muito bom, que está tendo muitas participações, muitas mulheres participando, deixando as suas dúvidas, as suas perguntas. Está sendo muito rico esse programa e eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Seja muito, muito bem-vinda. Se você não sabe ainda, o programa Fernanda Responde é um programa que acontece ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira. Então seja muito bem-vinda. Se você já me conhece, se você já é minha seguidora, coloca aqui nos comentários #seguidora. Se você é nova por aqui, nunca me viu, nunca entrou nas minhas lives, nunca assistiu nenhum vídeo meu, caiu aqui agora, coloca aí nos comentários #nova, só para eu saber quem já é minha seguidora e quem está entrando agora aqui, me conhecendo pela primeira vez nesse momento. Se você está assistindo esse encontro no formato gravado, coloca aqui nos comentários também #nova se você acabou de me conhecer ou #seguidora se você já me segue há algum tempo ou já assistiu algum vídeo meu. Olha que bom, nós temos aqui seguidoras e novatas, sejam todas bem-vindas. Então podem deixar aqui nos comentários, as suas dúvidas sobre inteligência emocional, equilíbrio emocional, o impacto deles em qualquer área da vida, seja na questão financeira, nos relacionamentos, no trabalho, na saúde, nos estudos, nas amizades, enfim. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui para mim que eu vou responder ela para você. E vou te dar algumas dicas do que fazer para você superar esse problema, para te ajudar a passar por ele de uma forma mais positiva. Então coloque aqui para mim a sua dúvida. O que está te incomodando hoje? Por quais problemas você está passando e não está sabendo resolver? É só colocar aqui que eu respondo para você. Olha que interessante, a Mila colocou uma pergunta muito importante aqui. Como tomar decisões que são importantes para a nossa vida? Realmente nós precisamos ter critérios para tomar as nossas decisões. Nós precisamos analisar a situação e olhar para ela de todos os lados, olhar para ela de todas as formas, olhar como quem está de fora e não como quem está dentro da situação, para que a gente possa ter clareza do que está acontecendo e para onde a gente deve ir. Então, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês sobre o que fazer diante de uma situação que está acontecendo. Você precisa decidir entre uma coisa e outra e é algo muito importante na sua vida. Primeira coisa que você deve fazer é se distanciar emocionalmente daquela situação. É você olhar para aquela situação como se fosse um filme passando numa televisão e você, como espectadora, analisando de forma racional, sem críticas, sem julgamentos e também sem ilusão. Então, é olhar para a situação de uma forma racional, sem críticas, sem julgamentos, com afastamento emocional e sem ilusão. Olhar para aquilo com verdade, estando aberta para entender o que de fato está acontecendo. Então, vamos imaginar aqui uma situação dentro de um relacionamento. Imagina que você está num relacionamento e você não sabe se você deve permanecer ou se você deve sair desse relacionamento. O que você faz então? Você precisa olhar para todos os pontos desse relacionamento. O que tem de bom nele, o que tem de ruim? O que você ganha quando você está nesse relacionamento? E o que você perde quando você está nesse relacionamento? É muito importante comparar sempre essas duas coisas. O que você ganha se você permanecer nesse relacionamento, ou se o seu caso é financeiro, ou é no trabalho, ou é em uma amizade. O que você ganha se você permanecer e o que você perde se você permanecer também. Porque sempre a gente ganha e sempre a gente perde. Nós precisamos olhar para isso e fazer um balanço. O que eu ganho e o que eu perco se eu permanecer.
O outro ponto importante é você olhar o que você ganha se você sair desse relacionamento, ou se você sair dessa situação, se você mudar essa situação para o lado oposto do que você está vivendo hoje. E o que você perde também, se você fizer essa mudança. Então, olha só que interessante, você olha os ganhos e as perdas nos dois contextos, no contexto em que você está vivendo agora e no contexto de mudança. Se você sair dessa situação e for para outra que você está imaginando, o que você ganha e o que você perde. Depois que você faz essa avaliação, você tem que dar notas para as respostas que você deu. Quanto de 0 a 10, cada um desses itens que você listou, tanto nos ganhos quanto nas perdas, são de fato importantes para você. Porque às vezes tem itens que você listou que são mais importantes do que outros. Por exemplo, pensando aqui no relacionamento mesmo. Vamos imaginar que você perde liberdade ficando nesse relacionamento, mas você ganha segurança estando ali. Qual dos dois é mais importante para você? E assim você vai fazendo com todos os itens que você listou. Ganhos e perdas na situação atual e na segunda situação, se você sair do que você está vivendo hoje. Certo? Isso já vai trazer muita clareza para você poder tomar a sua decisão. Então, é sempre importante você avaliar o contexto atual e o novo contexto. Olhar com verdade para as duas situações, com racionalidade, sem envolvimento emocional, sem críticas, sem julgamentos. Outra questão é, se você chegou na decisão, por exemplo, de que você quer mudar, mas você não consegue, você sabe, você já fez vários exercícios, várias análises, você olhou para todos os pontos dessa situação, positivos, negativos, já deu a sua nota, já calculou, já olhou no final qual desses comportamentos vai te trazer mais felicidade, qual deles vai ser melhor para você, se é permanecer ou se é sair, mas você não consegue tomar a decisão. O que você faz? Você precisa avaliar você dentro desse contexto. O que dentro de você te impede de mudar? O que dentro de você te impede de fazer essa decisão? Porque essa dificuldade, ela não está fora, ela está dentro de você. E isso independente de qual área da vida seja. Financeira, relacionamento, saúde, amizades, trabalho, estudo. Tudo que você precisa decidir, tudo que você precisa mudar e não consegue, existe um fator interno que impede você. Claro, depois que você fez toda essa análise que eu te falei anteriormente, né? Essa análise mais racional. E aí você precisa ir descobrir quais são essas travas. E aí você precisa olhar para dentro de você. Geralmente, essas travas são emoções e sentimentos como medo, raiva, ciúme, insegurança, mágoa, rejeição, abandono, enfim, dependendo de qual seja a situação, existem emoções negativas associadas e também existem crenças limitantes associadas. O que você acredita dessa situação que é o que está te impedindo? Que crença você tem sobre isso? O que você acredita que vai acontecer? O que você acredita que pode acontecer e que te limita? Então você precisa fazer toda essa avaliação antes de tomar uma decisão. As decisões não são perfeitas, né? Como eu disse, sempre você ganha e sempre você perde. Mas é possível fazer uma decisão mais acertada para este momento. Não quer dizer que, se fosse no passado, você tomaria a mesma decisão e nem no futuro. O que você tem que avaliar é o momento presente. Muitas vezes as pessoas pecam nesse ponto. Elas tomam uma decisão em um determinado momento da vida. Às vezes essa decisão não foi muito refletida, não foi muito pensada, não foi muito questionada, não foi muito avaliada, mas foi a decisão que aquela pessoa tomou. E aí lá na frente,
ela olha para trás e começa a se julgar, a se criticar, achar que não foi a melhor coisa que ela devia ter feito. Então, para que você não passe por isso, siga todos esses passos que eu te ensinei aqui. Avalie todos os pontos dessa situação atual, como se você estivesse assistindo a um filme, olhando de fora, sem críticas, sem julgamentos. Analise todos os pontos positivos e negativos de ficar e de sair. Pontue todos os itens que você listou. Observe qual dessas situações é mais vantajosa para você nesse momento. E se houver um empecilho, se houver uma dificuldade em tomar a decisão, olhe para dentro de você e identifique o que está te travando. Quais sentimentos, quais emoções, quais crenças, talvez até traumas da sua vida. Talvez você tenha vivido uma situação semelhante que não foi positiva para você, que trouxe sofrimento e aí você fica travada agora porque não quer que aquilo se repita. Então, seguindo isso, você vai ter uma decisão mais acertada. E aí, depois que você decidiu, lá na frente, você olhar para trás, você não pode olhar com a cabeça do futuro. Porque no futuro você é outra pessoa. Nós estamos sempre num processo evolutivo. Amanhã nós temos que ser melhores do que hoje. Amanhã nós temos que ser diferentes do que hoje. Nós não podemos ser sempre a mesma pessoa. Nós temos que estar no processo de evolução. E nesse processo de evolução, obviamente, lá na frente, nós seremos melhores, nós teremos outra cabeça, outro pensamento, outras crenças, outras formas de ver a vida. Então, lá no futuro, olhar para o passado e criticar, não faz sentido. Você tem que olhar para o hoje, projetando essa decisão, o resultado dessa decisão, projetando para o futuro. Claro, né? A gente tem que sempre ter o futuro de parâmetro, né? Pensar o que pode acontecer de bom e de ruim se eu fizer essa decisão. E aí você está fazendo uma projeção. Então você está usando o futuro como um parâmetro de comparação com o presente. Não quer dizer que vai ser como você imagina, pode ser diferente, né? Porque é só uma projeção. Quando a gente projeta, é porque a gente não sabe a realidade exata como será. É uma projeção, né, que se faz. Mas é muito importante não fazer essa confusão. Então, você decide como você é hoje. Certo? Ficou alguma dúvida com relação a essa pergunta? Coloca aqui para mim. Ficou claro? Esclarecido? Faltou alguma coisa? Pode colocar que eu vou respondendo aqui para vocês. Ai, que ótimo, Mila, que você gostou, que ficou bem explicado, exemplificado. Muito bom, então. Vou partir para a próxima pergunta, ok? Então, vamos lá. A próxima pergunta é da Juliana. Tenho uma dependência emocional pelo meu ex, que acabamos de terminar, pois estou vivendo 4 anos um relacionamento com mentiras e mesmo assim se torna difícil tomar essa decisão. Juliana, isso é muito comum também, viu? Essa situação que você colocou aqui representa a situação de muitas mulheres. E muito bom você compartilhar isso aqui, porque eu acredito que muitas mulheres que vão ver esse vídeo, ou hoje mesmo, ou no futuro, vão se beneficiar dessa sua pergunta. Então vamos lá. Dependência emocional. Quando nós falamos de dependência emocional, nós estamos falando de um aspecto relacionado a você e não ao outro. Você depende daquele relacionamento. A questão é, o que faz você depender desse relacionamento? O que tem nesse relacionamento que você acha que você não consegue viver sem estar nele? Então, essas perguntas você precisa responder. Existe algo dentro de você que faz você se manter num relacionamento que não é um relacionamento saudável, pelo que eu imagino do que você escreveu aqui, né? Porque um relacionamento cheio de mentiras não é um relacionamento saudável. Você mesma já percebeu, né? Quando você coloca assim, mesmo tendo mentiras, é difícil eu tomar a decisão de sair desse relacionamento, de me afastar desse relacionamento, né? De me livrar desse relacionamento.
Então existe alguma fragilidade aí dentro de você que te faz ficar presa nesse relacionamento. E essa fragilidade pode ser crenças sobre você, o que você acredita sobre você e que faz você ficar num relacionamento ruim. Talvez você pense que você não consegue outra pessoa, talvez você pense que você não é boa o suficiente para ter uma pessoa melhor na sua vida. Enfim, são várias as possibilidades. Aí você precisa pegar um caderno, uma caneta e anotar tudo aí. O que você acredita sobre você que faz você ficar num relacionamento ruim? Outra pergunta que você precisa responder: o que você acredita sobre relacionamentos? Que relacionamentos são todos iguais? Que relacionamentos são assim mesmo? Que em qualquer relacionamento que você entrar vão existir mentiras? O que você acredita sobre relacionamentos? É muito importante você ter essa clareza. Porque as suas crenças, aquilo que você acredita, te mantém nos seus relacionamentos. E não só te mantém, como te faz buscar relacionamentos parecidos. Eu não conheço a sua história, né? Não sei se você já teve outros relacionamentos ou não, mas as chances são que em algum outro relacionamento que você já teve, essas características que você viveu nesse relacionamento aqui se repetem. Isso muito por conta das suas crenças sobre o que você acredita, porque tudo o que você acredita se torna realidade. E a sua vida se movimenta, ela se constrói a partir do que você acredita. Então você precisa ter clareza disso. Clareza também do que você acredita sobre homens. Porque se você acredita que todos os homens são mentirosos, que todos os homens traem, que todos os homens são ruins, que todos os homens não são confiáveis, você se mantém também no relacionamento assim, porque o que adianta mudar se o outro vai ser igual a esse, entende? Entende o poder que as crenças têm nas nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas? Então você precisa listar, ter clareza de tudo isso. O que você pensa sobre você que te faz ficar num relacionamento ruim, que não te satisfaz? O que você pensa sobre relacionamentos e o que você pensa sobre homens, que te mantém assim? Outra coisa importante de você analisar é como você foi criada no seu núcleo familiar nessa questão do amor, do afeto. Como foi isso para você? Porque muitas vezes essa dependência emocional vem lá da infância. E é claro que lá na infância não era uma dependência do namorado, né? Porque você não tinha namorado na sua infância, mas dos pais, principalmente do pai. Talvez faltou o amor para você. Talvez o amor do pai faltou para você. E aí hoje você busca esse amor em outras pessoas. E quando você encontra talvez um pouquinho, mesmo que não seja bom o suficiente, você acaba se apegando ali. Então analisa como foi esse seu relacionamento com seus pais, com seu pai, com sua mãe, e também como foi o relacionamento entre eles. Como era o relacionamento do seu pai com a sua mãe? Era parecido com esse que você está vivendo ou não? Porque muitas vezes os relacionamentos dos pais, eles podem se tornar um padrão de referência. E aí, como era um padrão de referência, como você criança olhou para aquilo e pode ter imaginado que aquilo era um exemplo de relacionamento a seguir, você acaba repetindo. Ou também seja uma crença de não merecimento. Então, talvez você tenha crenças de não merecimento em você, lá profundamente, escondidinhas aí. Crenças de que talvez você não mereça ter um relacionamento bom, um relacionamento saudável, mesmo que racionalmente isso seja estranho.
talvez emocionalmente isso exista. Talvez porque a sua mãe não teve um bom relacionamento, você também não se sente merecedora de ter um relacionamento melhor que o dela. Tudo isso pode estar envolvido nessa dependência emocional. Por isso é importante você se conhecer. É importante você analisar todos esses aspectos dentro de você para poder entender por que você faz aquilo que você faz. Certo? Se você quiser fazer alguma outra pergunta a partir disso que eu falei, fique à vontade, coloque aqui também. Mesmo você que está assistindo aí no gravado, pode deixar sua dúvida aqui, seu comentário, que é muito importante para mim, eu vou ler e eu vou fazer o possível para responder a todos, tá bom? Então vamos lá. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou aqui para a pergunta da Érica. O que devemos analisar em uma situação para definir quando devemos recuar e quando devemos nos manter firmes? Érica, se você puder colocar para mim em que área da vida essa situação está, fica mais fácil para eu te responder. Se é finanças, se é relacionamento, se é trabalho, aí fica mais fácil para eu visualizar e responder mais especificamente para você, tá bom? Coloca aqui para mim. Enquanto isso, eu vou dando algumas dicas gerais. Então, o que eu preciso analisar para saber se eu devo ficar, me manter firme ou se eu devo recuar? O primeiro ponto é você observar se essa situação que está acontecendo, ela te faz bem ou ela te faz mal. E se essa situação faz bem ou faz mal também para as pessoas que estão ao seu redor. Porque se é algo que está prejudicando ou você ou outras pessoas, será que vale a pena manter firme nisso? Ou será que é melhor recuar? Porque se existe um prejuízo, esse prejuízo precisa ser considerado nessa análise, nessa avaliação. Porque muitas vezes a gente quer muito ficar numa situação, a gente quer muito manter firme porque aquilo é algo importante pra gente, ou porque a gente quer se desafiar, enfim. Existem vários motivos para uma pessoa querer ficar firme numa situação. Mas vale a pena? Existem prejuízos envolvidos aí? O esforço que você está fazendo para manter firme justifica essa firmeza? Muitas vezes não. Muitas vezes esse esforço para ficar na situação, essa firmeza está trazendo mais prejuízos do que benefícios. Então, isso é um ponto a ser analisado, tanto no que diz respeito a você, quanto às pessoas que estão ao seu redor. Então, o primeiro ponto é isso, prejuízos de manter firme. E agora, olhando para o aspecto de recuar, o que recuar vai trazer de bom nessa situação que você está vivendo? Se você recuar, o que de benefício esse recuo vai trazer? Tanto para você, quanto para as pessoas também que estão ao seu redor. É muito importante analisar nesses dois aspectos, né? Não só no eu, para não ser egoísta, e não só no outro. Todas as pessoas são importantes, todas as pessoas envolvidas são importantes e todas elas devem ser consideradas. Então, se eu recuar, isso vai trazer benefícios para mim e para as pessoas? Ou vai trazer prejuízos para mim e para as pessoas? Então, sempre analisar benefícios e prejuízos de se manter firme e de recuar também. Então, vou ver aqui se a Érica colocou aqui a situação para ficar mais específico para vocês. Ai, olha que bacana aqui da Juliana, só fazendo um parêntese aqui para comentar. Veio um filme na minha cabeça, meu pai sempre foi ausente, sempre nos deu presentes materiais. Olha só, tá vendo? Como
é importante fazer essa análise bem completa da situação para entender de onde vem a dependência emocional. A Juliana já descobriu um ponto aí. Então, precisa trabalhar isso, né? Essa falta, essa ausência, esse amor que faltou do lado do pai, do lado masculino. Porque você tratando isso, Juliana, você consegue superar essa questão da dependência nos relacionamentos amorosos. Porque aí você vai ser tão completa, tão inteira, tão plena, tão cheia de amor, você mesma por você, que você não vai mais precisar Você não vai mais precisar aceitar esse tipo de situação, porque você já se enche de amor e você já se vê merecedora de ter pessoas melhores na sua vida. Então, tem que tratar esse probleminha aí da infância, tá bom? Que bom que eu esclareci, Juliana. Então, em relacionamentos, né? Que a Érica perguntou aqui. Então, eu vou reformular a pergunta para ficar mais claro. O que devemos analisar em um relacionamento para definir quando devemos recuar e quando devemos nos manter firmes? Muito bacana essa pergunta. É importante vocês saberem que num relacionamento em que envolve duas pessoas, né, no caso do relacionamento amoroso, você e seu namorado, você e seu marido, você e seu noivo, vocês são pessoas diferentes. E que bom que nós somos todos diferentes. A diferença nos faz ser únicas, a diferença nos faz ser singulares. As diferenças fazem o mundo evoluir. Se fôssemos todos iguais, teríamos somente as mesmas coisas. Se temos coisas diferentes, é porque somos diferentes. Então, ser diferente não é ruim, é bom e é positivo. A gente cresce com as diferenças. A gente evolui com as diferenças, né? Então, num relacionamento, as pessoas vão ser diferentes. E então, é importante analisar assim, o que tem no outro que é bom e positivo e o que tem no outro que é fragilidade. Da mesma forma, o que tem em mim que é bom e positivo e o que tem no outro que é fragilidade. Todos nós temos um lado positivo, habilidades, capacidades, qualidades, e todos nós temos fragilidades também. Você, eu, todo mundo. Nós precisamos conhecer o que nós temos de bom, de ótimo, de maravilhoso e o que nós temos de fragilidade. E no relacionamento nós temos que conhecer isso do outro também. O que ele tem de qualidade e o que ele tem de fragilidade. Agora, essas fragilidades que o outro tem, são fragilidades que você consegue suportar ou não? Porque existe uma palavra que eu quero que vocês anotem aí, que deve guiar a vida de vocês, principalmente nos relacionamentos. Em tudo, mas principalmente nos relacionamentos, que é flexibilidade. Nós temos que ser flexíveis ao outro. Nós temos que ser abertas para receber o outro com o que ele tem de bom e com o que ele tem de ruim. E saber lidar com essas diferenças. Agora, se essas fragilidades que o outro tem são muito conflitantes, que batem de frente com os seus valores, que batem de frente com tudo que você acredita, que são fragilidades que para você são difíceis de suportar, aí você precisa fazer uma avaliação. Se vale a pena flexibilizar para isso ou não. Se você vai ferir você mesma nessa flexibilização ou não. Até que ponto é possível aceitar e até que ponto não. Então, tudo isso dentro de um relacionamento precisa ser avaliado nessa questão se eu recuo ou se eu me mantenho firme. Da mesma forma, você precisa avaliar você. O quanto você está sendo flexível? O quanto você está aceitando as diferenças do outro? O quanto você pode melhorar nesse aspecto? Até onde você pode ir nessa flexibilidade? E se a sua flexibilidade para o outro, para as diferenças, está muito pequenininha,
precisa trabalhar isso, porque às vezes o seu limite é muito baixo. Então, qualquer coisa que seja diferente no outro faz mal para você, te alfineta ou te faz sentir raiva, explosão ou não aceitação. Então, precisa avaliar muito bem isso também, esse limite. A flexibilidade, ela tem que ter uma aceitação ampla e não restrita. Então, isso precisa ser avaliado, a sua flexibilidade dentro de aceitar o outro, de aceitar as diferenças, de aceitar as opiniões diferentes, porque pessoas diferentes têm opiniões diferentes, têm visões diferentes da vida, do mundo, das coisas. E a gente precisa se abrir para ouvir essas diferenças e avaliar. Porque às vezes são coisas que dá para aceitar, que não são tão complexas assim, que não são de fato tão ruins, mas que às vezes a gente faz daquilo uma tempestade e às vezes não é. Então, também falando dessa flexibilidade, é na questão dos sonhos, dos desejos, das metas, dos gostos também. Pessoas diferentes têm sonhos diferentes, têm metas diferentes, têm gostos diferentes. E os gostos, os sonhos, as metas dos dois precisam ser respeitados, desde que não sejam conflitantes, né? Se existe muito conflito, aí precisa avaliar se vale a pena permanecer nesse relacionamento, né? Então, assim, dentro de um relacionamento, nós temos que ter as nossas metas individuais e as metas do casal. Nós temos que respeitar o gosto do outro e o outro respeitar o nosso. É uma via de mão dupla, tem que ir e voltar. Não pode ser de um lado só, não pode ser só de mim para ele, nem só dele para mim. Precisa ter esse fluxo. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Restaurante. Ah, chegou um sábado, eu quero ir no restaurante tal. Mas ele quer ir em outro. Vamos flexibilizar, eu posso deixar ele ir no que ele quer hoje e daí no outro fim de semana eu vou naquele que eu quero? Então tem que sempre ser assim, não pode ser só o que um quer. Tem que ser uma via de mão dupla, hoje é o que eu quero, amanhã é o que ele quer. E assim o relacionamento vai se concretizando, vai se tornando saudável, nessa flexibilização que tem que acontecer. Agora, a dificuldade em flexibilizar, seja em qualquer área da vida, é algo que vem de dentro de você, que precisa ser tratado. Às vezes tem um monte de emoções negativas aí que estão presas dentro do seu coração e que impede você de viver as emoções positivas. Às vezes tem um monte de crenças aqui, ó, tampando seus olhos, fechando a sua mente, que impede você de viver um relacionamento saudável e feliz. Toda essa avaliação precisa ser feita, é sempre de dentro para fora. É sempre os problemas, as dificuldades que nós temos são sempre internas. Então, somos nós que temos dificuldade de lidar com a situação. Não quer dizer que a situação é difícil, entende? Talvez se fosse uma outra pessoa vivendo a mesma situação, ela tivesse uma facilidade de sair daquilo. Então, é sempre de dentro para fora. Enquanto a gente não trata a gente mesmo, enquanto a gente não limpa as nossas emoções negativas, não tira as nossas crenças limitantes, não trata os nossos traumas, não trata os padrões do passado, enquanto a gente não faz toda essa limpeza e o fortalecimento emocional, a gente não consegue mudar o nosso comportamento diante daquela situação que está acontecendo. Érica, respondi a sua dúvida? Ficou ainda alguma pergunta, alguma coisa que ficou pendente? Pode colocar aqui para mim, tá bom? Que eu respondo para você. Érica, se você quiser especificar mais ainda, para eu ir mais direto ao ponto, fica à vontade também. Pode colocar aqui nos comentários. Deixa eu olhar aqui as outras perguntas enquanto isso. Ah, só voltando aqui na pergunta da Érica. Mas em muitas situações a gente tem que se manter firme, sim. Se algo é muito importante para você, se algo está alinhado com seus valores mais profundos, com seus desejos mais profundos, e o outro não quer, por bobagem, por falta de flexibilidade dele,
você tem que se manter firme no seu propósito. Você tem que se manter firme nas suas metas. Você tem que se manter firme nos seus sonhos. Você tem que se manter firme nos seus valores. Você tem que se manter firme naquilo que está alinhado com o seu interior e que é bom e que é positivo. Nós nunca devemos nos corromper de forma alguma. Nós nunca devemos passar por cima dos nossos valores mais nobres, por cima daquilo que está na nossa identidade, que é nosso, que nos identifica por conta de algo que não é tão importante assim, entende? Então, depende muito do contexto, da situação, do ponto específico, tudo isso tem que ser avaliado. Sempre olhando para o fato de que nós nunca devemos nos prejudicar e nem prejudicar outra pessoa. Então, a gente olha pra gente primeiro e depois a gente olha pro outro. Ok? Que ótimo, Érica, que te ajudou. É muito importante refletir, porque reflexão traz respostas. Perguntas trazem respostas. Uma coisa que eu vou orientar aqui para vocês, que me seguem, e para você, se você está assistindo no gravado e acabou me conhecendo hoje, sempre traga um papel, uma caneta nos nossos encontros, porque eu faço muitas perguntas. E é importante você responder a essas perguntas, porque a resposta vai trazer clareza. E quanto mais sincera, mais verdadeira for a sua resposta, melhor para você. Porque a verdade traz luz e traz libertação, não é? Então seja sempre muito sincera, muito verdadeira aos questionamentos. E faça para você também muitos questionamentos, porque são eles que vão trazendo reflexões, análises, e você começa a olhar para as situações de um jeito diferente. Isso pode te ajudar muito na sua mudança, nos resultados finais, nas suas decisões, enfim, em tudo, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta. Muito bacana também essa outra pergunta aqui da Mila. O que fazer depois de identificar os bloqueios que impedem a mudança, né? O que fazer depois de identificar os bloqueios que te impedem de mudar? O que você pode fazer para eliminar esses bloqueios que você identificou que impedem a sua mudança, que impedem que a sua mudança aconteça, ou que impedem que você faça uma determinada coisa que você precisa fazer, ou tomar uma decisão, ou mudar um comportamento? Bom, tem que eliminar esses bloqueios. E como é que nós eliminamos esses bloqueios? Para cada bloqueio existe uma forma. Então, se são crenças limitantes, existem estratégias mais profundas para eliminar crenças limitantes e emoções negativas também, mas que não tem como eu falar aqui para vocês, porque eu preciso de um tempo bem maior para isso. Mas é importante que vocês saibam que existem estratégias mais profundas que eliminam mesmo todos esses bloqueios. Mas que dicas que eu posso dar para vocês já aplicarem na vida de vocês, no dia a dia, que pode ajudar? Se forem crenças limitantes, você tem que questionar essas crenças. Questionar elas no sentido de refletir se de fato elas são verdade. Será mesmo que isso que eu acredito é uma verdade absoluta? Será mesmo que não tem uma outra forma de olhar para essa situação? E um outro jeito, além dos questionamentos, é você observar na vida real casos que são opostos àquilo que você acredita. Por exemplo, se você acredita que relacionamentos são difíceis, relacionamentos entre casais são muito difíceis, vamos imaginar que essa seja uma crença sua. Olha para relacionamentos de pessoas que você conhece e que elas não acham isso. E que elas acham fácil se relacionar, que elas acham bom o relacionamento amoroso. Porque esses fatos da vida real trazem questionamentos para suas crenças, porque elas vão contra aquilo que você acredita. E é algo concreto, é algo real, não é algo imaginário, subjetivo. Então, busque
na sua realidade, na sua vida, no meio em que você vive, com as pessoas que você convive ou conhece, ou até mesmo na internet, né, nos vídeos, ou em depoimentos, enfim. Procure casos reais que são opostos àquilo que você acredita, que mostram o outro lado dessa situação. Então, essas são duas dicas para você eliminar os bloqueios sobre crenças. Com relação às emoções, você precisa limpar as emoções negativas, né? Tirar elas de dentro de você. Uma forma de você fazer isso é você analisando a sua emoção, analisando o seu sentimento. Então, quando acontece, imagina que seja uma situação em que você ficou com muita raiva. Ao invés de você se entregar para aquela raiva ou repelir aquela raiva, se afasta, olha de fora, deixa ela vir, deixa ela permanecer, mas você se coloca como observadora dessa emoção e começa a entender essa emoção. O que disparou ela em você? O que aconteceu que fez você sentir isso? Qual foi o gatilho? Como que essa emoção se manifesta em você? O que você sente? Em que parte do corpo? Como ela é e qual a intensidade? Depois você vai observar o que acontece com você quando você sente isso. O que você faz? Como você se comporta? Então, quando você sai e começa a analisar, você começa a ter um entendimento daquela emoção e você começa a limpar ela. Então, olhe para as suas emoções sem crítica, sem julgamento, como observadora, e deixa ela ir. Não prenda ela em você. Sabe por quê? As suas emoções, elas são passageiras, elas são efêmeras. E geralmente as emoções, elas passam rápido. Só a tristeza e o pesar, que são emoções mais longas. A tristeza geralmente tem uma duração natural de até 5 dias e o pesar mais do que isso, né? Mas todas as outras emoções negativas, elas são, rápidas. Elas passam rápido. Elas só não vão passar rápido se você se apegar nelas e deixá-las presas aí dentro de você. Então é por isso que você tem que deixar ir. Deixar ir. Receba as suas emoções. Não olhe para elas como inimigas, mas receba de braços abertos. Analisa todos esses aspectos que eu coloquei para você e deixa ela embora. Então, desta forma, você vai se libertando das suas emoções negativas. Outro ponto é você tratar os traumas do passado. E aí, tratar os traumas do passado é possível? Sim, mesmo que sejam traumas graves. É muito possível de tratar. Mas aí são técnicas mais profundas também, né? Tudo que vai bem lá dentro da gente são técnicas mais profundas. Simples, fáceis, mas são um pouco mais profundas. Precisa, assim, de um tempo maior para eu ensinar você, né? Mas é simples de fazer. Agora, o que você pode fazer aí no seu dia a dia com relação aos traumas do passado? Lembrar que aquilo é passado, não é mais presente. Lembrar que você cresceu, você não é mais aquela criança, que você não é mais aquela adolescente, que você hoje é uma mulher adulta. Lembrar que o tempo passou não quer dizer que porque aquilo aconteceu lá atrás na sua vida, vai se repetir. E que você pode decidir fazer diferente a partir de hoje, porque você tem o controle da sua vida. Você tem o controle de você. Você pode determinar como você quer viver, como você quer se relacionar, com quem que você quer se relacionar, com o que você quer trabalhar, o que você quer estudar. Tudo isso nós podemos decidir, está no nosso controle. Você tem o controle sobre você, só precisa aprender a ter esse controle. Então olha para o momento presente e se entenda
no agora. Quem sou eu agora? Você não é a mesma pessoa de antes. Apesar de muitas coisas terem vindo aí dentro de você, muitas coisas estarem aí na sua mente, nas suas crenças, no seu coração, na sua história, aquilo é passado. Deixe o passado no passado. Não faça dele o seu presente. Tá bom? Respondi, Mila? Foram dicas bacanas? Coloca aqui pra mim. Ou ficou alguma dúvida? Juliana, eu acho que eu respondi a sua pergunta junto com a da Mila, não respondi? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui pra mim que eu respondo, tá? Porque a Juliana tinha perguntado assim, como podemos nos livrar dos traumas do passado, das emoções e das coisas negativas. Então essas são algumas dicas, né? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui. Mas saibam que é possível limpar completamente tudo isso, tá? Que bom que vocês gostaram. Que bom, Mila, que você gostou das dicas. Coloque em prática, tá, gente? Coloque em prática, que já vai ajudando vocês no dia a dia. Já vai ajudando vocês. E assim, para controlar emoções negativas, né, é muito importante fazer respiração. Trabalhar a respiração. Sabe por quê? Porque a respiração está diretamente ligada nas emoções. Quando você está com emoção negativa, a sua respiração altera. Principalmente se for ansiedade, raiva, ódio, né? A sua respiração ela se altera. Então, você controlando a respiração, você consegue controlar a emoção também. Então, como que eu oriento você a trabalhar a sua respiração? A primeira coisa é observar. Parar aí por 5 minutinhos no seu dia e observar a sua respiração, sem controlar inicialmente, apenas observa. Observa o ar entrando, observa o ar saindo, observa o caminho que o ar faz dentro de você, o caminho que o ar faz para sair de você. Observa a temperatura do ar, observa o ritmo da respiração, a velocidade. Então, faça uma observação da sua respiração. Depois de um tempo que você está observando, você começa a tomar o controle da sua respiração. E aí você pode começar inspirando, contando até 2, soltando o ar, contando até 2 e observando. Inspirando, contando até 2, soltando o ar, contando até 2. Depois você pode ir para 3 segundos. Inspira, contando até 3, solta o ar, contando até 3. E depois você vai para 4 e depois para 5. E aí quando você conseguir inspirar, contando até 5, soltar o ar, contando até 5. Esse ritmo de respiração é muito bom para controle das emoções, principalmente quando você está sentindo a emoção. Então, começou a sentir uma emoção negativa, para e respira. Respira, acalma a sua respiração, observa, vai contando a inspiração e a expiração. Isso traz equilíbrio emocional também. Eu trabalho com 2 técnicas muito importantes para trabalhar traumas, emoções negativas e crenças limitantes. 3, na verdade, que são bem interessantes. Primeiro é o coaching, né? Que é a minha formação de base. Depois eu fui acrescentando outras. Psicologia positiva, neurociências. Então, eu trabalho muito com neurociências. Psicologia positiva. Mas também eu gosto muito da hipnose, que ajuda muito a tratar traumas e é uma coisa bem tranquila, não é nada do que vocês imaginam de extraordinário, não. Muitas vezes a gente fala, nossa, hipnose, eu vou ficar paralisada, inconsciente. Não tem nada disso, é uma técnica simples, mas muito resolutiva. E o TFT, que é uma técnica que eu uso muito também, que é muito eficaz. Então, são estratégias, mas é importante aplicar no ponto certo, né? Então, por isso que eu falo assim que é mais complexo. Não porque a técnica é complexa, não, porque é simples e é fácil. Mas tem que fazer um estudo, um autoconhecimento, uma avaliação de cada caso para aplicar corretamente. E é possível de fazer isso, tá? TFT é Thought Field Therapy. É uma técnica bem bacana, bem simples, mas que vai direto lá nas emoções e nas crenças também. Que bom, Érica, que eu ajudei você, que gerou reflexões, né?
Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês aqui. Amanhã nós temos mais um Fernanda Responde. Eu vejo você no nosso próximo encontro para tirar mais dúvidas, tá bom? Um beijo, um ótimo dia e nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau!